Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos para a nossa 32ª aulas. Continuaremos hoje o capítulo 9 do Evangelho de João. Estudaremos os versículos de 24 a 41, onde os fariseus interrogam o cego que Jesus havia curado. Bem, nós vamos primeiramente lembrar o contexto para vocês dessa interessantíssima história. Primeiro, Jesus, que se declarou ser a luz do mundo, cura um cego de nascença. É um ato curioso saber que esse homem não tinha uma visão formada. Assim sendo, só Deus poderia fazer um milagre desse, que é um processo criativo de alguém que não tinha uma visão. Segundo, a partir disso houve uma grande repercussão, pois esse era um milagre até então inédito de todos os milagres conhecidos. Bem, como cabia aos fariseus explicar os fatos relativos à lei, à religião, curas e atividades litúrgicas, levaram esse homem até os fariseus. Vocês lembram, né? Aí se sucedeu, como vocês vão observar, uma série de eventos absurdos por parte desses senhores que se achavam ser os guardiões da lei, mas que na verdade esses homens não passavam de um grupo de religiosos legalistas que gostavam mais de um poder eclesiástico, de aparecer, da projeção, do que propriamente manter a lei do Senhor Deus, manter o ensino de acordo com os preceitos de Deus. E volto a enfatizar o que já disse a vocês nas aulas anteriores. Além deles não seguirem a lei de Deus, eles tinham uma espécie de veneração por Moisés, como nós vamos ver nesse texto, onde eles vão criticar Jesus e vão se contradizer com relação à lei. Bem, a reação desses fariseus, mais uma vez, é totalmente insana, porque ao invés de reconhecer essa cura como um ato da graça de Deus, eles ficam presos na observância do sábado. E a preocupação deles não era realmente guardar esse quarto mandamento. Êxodo capítulo 20 diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado. O Senhor Deus pede que não faças nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e no 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Bem, como se vê nesse texto, o 4º mandamento é muito claro. Não fala, hora nenhuma, de você não ter atividade religiosa, de não ter uma atividade em que se faça o bem, de não poder usar da misericórdia com alguém. Então a gente vê que esse argumento é infundado. Quer apenas perseguir o Senhor Jesus. Se tivesse um pouco de sanidade, eles poderiam, a partir desse ato de Jesus sobrenatural, eles podiam mudar a visão. Eles podiam ver que eles estavam sendo contraditórios com o que de fato diz a lei do Senhor no 4º mandamento. São homens que estavam presos a tradições, são legalistas, religiosos e não estavam interpretando corretamente a lei. Esse é o contexto que nós temos aqui. Bem, a insanidade desses fariseus chega a um nível tão extremo que eles acusam Jesus de pecador. Olha que absurdo, versículo 24. E de procedência desconhecida,
Não sabemos que esse homem é pecador? Olha só. E mostra aí um total endurecimento de coração. Como eu estou dizendo, são homens incapazes de parar, avaliar os fatos, reunir e ver que só um homem procedente de Deus, o Messias, um filho de Deus, poderia fazer tal milagre. Bem, o cego, esse homem que fora curado, ele coloca os fariseus enfurecidos, porque no versículo 27, o homem diz aos fariseus assim, ó, eu já expliquei isso a vocês. Porventura vocês querem ouvir outra vez? Porventura vocês querem seguir ele? Porventura vocês querem também ser os discípulos dele? O que ele está dizendo é de estranhar que vocês não conheçam um homem desse. Vocês sendo religiosos, um homem desse me cura. Eu nunca enxerguei. E continuando, no versículo 31, ele diz o seguinte, olha, nós sabemos que Deus não atende a pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Olha só. Aquele que teme a Deus, ele atende. Ou seja, o cego começa a dar uma verdadeira lição àqueles que eram religiosos e legalistas. Nesses 2 versículos, se vê que eles estão ensinando a esses fariseus. Ele está falando assim, olha, se alguém pratica a vontade de Deus, Deus atende essa pessoa. Então esse homem não é pecador, esse homem tem parte com Deus. É isso que ele está dizendo. Bem, o que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte, ele está dizendo, olha, eu sou cego, nasci cego, nunca enxerguei. O que ele está dizendo, em outras palavras, é isso. E esse homem abriu os meus olhos, e agora eu estou vendo. Então, vocês devem também acreditar no poder desse homem. Em outras palavras, o que ele está dizendo é isso. E os fariseus ficaram ainda mais furiosos, porque foram confrontados por esse homem, um homem humilde. Bem, na última aula, eu enfatizei sobre o progresso da fé desse homem, o que é uma ação do Espírito Santo. Primeiramente, se você observar, ele nem sabe quem é Jesus, ele chama de o homem que me curou, no versículo 16. Depois ele já tem convicções pela sua cura de que Jesus é um profeta, versículo 17. Depois, ele não aceita a acusação de que Jesus é um pecador e defende Jesus, no versículo 25. Depois, ele interpela os fariseus com uma frase espetacular. Ele diz, sabemos que Deus não atende a pecador. Ou seja, se esse homem me curou, esse homem tem parte com Deus. E finalmente, no versículo 35 a 38, ele reconhece Jesus como Messias, o Filho de Deus, e adora Jesus. O apóstolo João é muito feliz em registrar esses fatos em sua narrativa, mostrando que o Espírito Santo vai fazendo uma fé crescente na vida desse homem, uma fé progressiva. E é isso que Deus espera da gente, que nós tenhamos uma fé sempre progressiva. Romanos 11, versículo 6, vai nos falar sobre isso. Bem, já no término desse capítulo, Jesus nos mostra que todos aqueles que são cegos espirituais têm plena condição de serem curados, de serem salvos, quando o Espírito de Deus os abriu os olhos e conduzindo pela fé até a cruz, até Jesus. E nos últimos versículos, Jesus nos explica que até a sua segunda vinda, viveremos na era da redenção, período no qual todos os cegos espirituais terão chances de enxergar. Os mortos em seus delitos e pecados
poderão ser regenerados. Aqueles que são resistentes contra Jesus, de que Ele é o único Salvador, entender que Ele é o único Salvador enviado por Deus sobre a terra, terão essa salvação, terão a cura da visão espiritual. Que história maravilhosa! E tem vários ensinos. Jesus nos ensina nessa história a não sermos legalistas, preconceituosos. Nos ensina a ficar sensíveis a perceber sinais visíveis de Deus. Ele nos ensina que após o nosso encontro com Ele, devemos buscar entendimento, crescimento na fé. E eu pergunto, onde encontramos esse entendimento hoje? Na palavra de Deus, na leitura da Bíblia, nas nossas reflexões devocionais diárias. Em terceiro lugar, Jesus deixa bem claro de que Ele é a nossa única esperança. E Jesus nos mostra que crer nele é a única saída para evitar uma vida de juízo no fogo do inferno. Jesus é luz do mundo. Jesus é o único capaz de iluminar as trevas que insistem em habitar dentro de nós. Por fim, aprendemos com Jesus que crer no seu nome significa, primeiro, obedecê-lo. João 9,7. Segundo, crer em Jesus significa aceitar suas afirmações como verdade. João 6,33. Terceiro, crer em Jesus é confiar plenamente nele, como diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Por fim, quarto, crer em Jesus é permanecer firme, mesmo em meio à severa oposição, como vimos a oposição que esse cego sofreu pela insistência perversa dos fariseus. Bem, se você entendeu a aula de hoje, eu espero que você se preocupe mais em ser obediente, em buscar um crescimento na sua fé. Obedecer a Deus e a obediência traz o temor traz sabedoria. E a sabedoria, ela é ministrada no nosso coração pelo Espírito Santo. E onde você aprende todas essas coisas? Pela palavra do Senhor. Não se esqueça, meu irmão, Jesus é a única luz capaz de debelar, de extinguir as trevas que existem dentro de cada um de nós, que existia dentro de cada um de nós e que insiste em nos rodear. E não se esqueça que nós fomos enviados por Jesus para contar histórias maravilhosas como essa para outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu espero que o Senhor te abençoe. Aproveite, melhore essa história e conte para alguém e que o Senhor se abençoe. Eu queria, antes de terminar, só fazer uma observação. Há aulas que eu não deixo transparecer, mas eu já gravei aulas aqui sobre tensão, às vezes são problemas pessoais, às vezes são problemas como pastor nós lidamos. Vocês podem notar que hoje eu estou na nossa sala de gravação, não estou no nosso gabinete, porque houve algum problema técnico. Isso às vezes desestrutura, nos tira a estrutura, nos tira a tranquilidade, mas por isso eu te peço perdão quando você notar alguma coisa, é porque de fato a gente está tentando superar algum problema ocorrente, que problemas sempre vão ocorrer, mas o que Deus quer é que a gente encare tudo isso com tranquilidade e na força do Espírito Santo a gente passe esses problemas, a gente pule essas etapas para a honra e glória do nome dele. Assim eu te peço desculpa por algumas aulas que você pode perceber que eu estou cansado, estou com algum problema
mesmo psicoemocional, ou que houve algum problema técnico e a gente está correndo para que você não fique sem a aula de hoje. Que o Senhor te abençoe. Eu quero agradecer a equipe que faz esse trabalho comigo, a Líbia que faz a gravação e a Tati, que é a nossa secretária, que faz toda a edição desses vídeos com o maior zelo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde na mais completa paz. Amém.